Todo mundo quer viver para sempre. Esta é uma verdade que nós custamos a admitir. Querer viver mais sempre foi um desejo humano. Quem sabe até ser um imortal. O fato é que a expectativa de vida aumentou aí do século XIX para o século XX, passando de 40 para 70 anos, e nós continuamos a avançar. Isso significa que dobramos em um século e pouco a nossa expectativa de vida. No entanto, isso se deve mais à redução da mortandade infantil e daquelas mortes por doenças. São vitórias, evidentemente, da medicina que descobriu formas de evitar as mortes prematuras. A batalha, no entanto, ela está longe de ser concluída. Além disso, alguns de nós até conseguem chegar aos 80, aos 90 e aos cento e poucos anos. Segundo Yuval Harari, em seu livro Homo Deus, embora a expectativa da vida aumente, a vida, como produto final, ela não aumentou um ano sequer. E não é por falta de esforço da medicina, não. Ainda não conseguimos mudar o nosso padrão de longevidade. Mas e se conseguirem? Já imaginou avançar até os 150 anos ou mais? Vamos pensar e divagar um pouco a respeito disso. E este é o canal Grupo de Amigos Espiritualistas. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando, eu convido a se inscrever aqui no canal e aproveita para deixar aquele like e não se esqueça nunca de compartilhar o conteúdo. Olha só, embora a expectativa de vida aí fosse 40 anos, ou em alguns casos até menos, alguns iam adiante. Nós temos exemplos aí de Galileu Galilei, que morreu aos 77 anos, Isaac Newton aos 84, Michelangelo aos 88. Bem, eu penso que atingir a possibilidade de chegar aos 150 anos não poderá ser dada num único passo. Não é um salto. É um projeto que poderá ser atingido aí aos poucos. E tem profecias que dizem que nós vamos chegar a essa idade ali entre 2050 e 2100. Muito provável aí que o acesso a tamanha façanha também seja, por enquanto, privilégio de alguns, digamos aí mais abastados. Talvez estes consigam retornar o que podemos chamar aí de desgastes físicos. É preciso deixar claro que eu não acredito em imortalidade física. Um acidente, uma bactéria diferente, uma abdução ou uma guerra pode fazer tudo mudar e a morte chegar aí mesmo para quem tiver condições de regeneração total dos seus órgãos. Temos que considerar que o primeiro desafio é manter o cérebro ativo e com alguma competência, né? Não adianta a gente ter 200 anos sem nenhum controle sobre as nossas ações. Nós queremos longevidade, sim, mas também qualidade. Imaginem expandir a vida e manter a nossa capacidade cognitiva. Que show! Será mesmo? Para pensar em longevidade nesses termos, será necessário pensar fora da caixa. Se você está pensando em viver 150, 200 anos, no modelo atual que você conhece, esquece. Para começar, precisa pensar um pouquinho. Você não é exclusivo. Se você puder, outro também pode. Se outro pode, muitos poderão. E quando nós nos dermos conta, a humanidade inteira pode viver. Se todos pudessem viver mais, para início de conversa, com certeza nós precisaríamos de mais recursos. Com um aumento significativo da população, seria inevitável o maior consumo de alimentos, de água, de energia. Vocês já imaginaram o impacto? E se pensarmos em longevidade, é sempre importante pensar em sustentabilidade. Mas, opa,
Nesse momento, a humanidade ela está aumentando, mas nós não estamos pensando em sustentabilidade. Em breve nós seremos 10 bilhões de almas. Isso se os conflitos aí não atrapalharem os gráficos estatísticos. Já é necessária uma mudança forte na estrutura da sociedade, mas imagine com pessoas vivendo por mais tempo. As pessoas teriam mais tempo para se educar, para trabalhar, para contribuir. Por enquanto, a gente vai ficar só nesses itens básicos. Para viver, nós precisaríamos rever padrões, isso já ficou claro ali atrás. Hoje, nós nos preparamos por cerca de 20 anos ou mais, alguma coisa do tipo, para termos qualificações profissionais. Estamos falando aqui do estudo, da fase preparatória. Depois passamos a vida trabalhando, mas aí, cada dia a pressão aumenta, a exigência por resultados. Mas pensando em estudo, haveria disciplina em dedicarmos mais tempo de preparação para um exercício de uma profissão apenas? Seria também uma possibilidade de mais inovação, de ideias diferentes? Será que a gente estaria preparado para isso? Max Planck, físico, ele afirmava que a ciência avança de funeral em funeral. Isso equivale a dizer que somente quando uma geração desaparece é que as novas teorias surgem para substituir as antigas. Olha bem, a sociedade atual, a geração mais madura, ela resiste às mudanças, segurando aí o ímpeto dos mais jovens, que sempre trazem radicais alterações no modo de viver. Só não o fazem porque o poderio econômico não está na mão deles, está na mão dos mais velhos. Eu sei que você já foi adolescente e já quis mudar o mundo, eu também passei por essa fase, ainda quero, né? Mas com o decorrer dos anos a gente vai mudando, ou seja, os mais velhos querem manter as qualidades que eles atingiram. E aí deixar que os mais jovens mudem tudo vai fazer com que esses mais velhos tenham uma sensação de perda. Mas será que vivendo mais, as mudanças na sociedade seriam mais lentas, mais rápidas? Será que muitos não ficariam acomodados, sabendo que teriam muito mais vida pela frente? Afinal, a vida poderia começar aos 100. E quem sabe, em vez da crise dos 40, a gente tivesse a crise dos 120. Acho que você está entendendo, né? E o tempo de trabalho? Ainda estaríamos pensando em 30, 35, 40 anos de atividade? Eu tenho certeza que não. Haveria condições de trabalhar mais? Sim. Você poderia produzir mais nesse tempo? Sim. Você poderia contribuir mais? Sim, 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 claro. Reformas e aposentadoria também sofreriam ajustes. Estou percebendo que o modelo ao qual a gente está acostumado, ele não se adaptaria a um plano de vida maior? Será que viver muito mais não iria também produzir mais desigualdade social? Ou seja, mais tempo disponível, mais tempo para gerar, mais tempo para guardar, acumular riqueza, enfim. Se pensarmos nas condições atuais, que é o que nós conhecemos, o envelhecimento também acentuaria o problema com os idosos. Certamente não estaremos preparados para uma quantidade tão grande de velhos, pessoas se locomovendo de forma mais lenta. Para aí, opa, outra vez. Isso já está acontecendo e quase nada nós estamos fazendo. Por outro lado, se nós vivemos mais longos anos, deveremos ter mais qualidade de vida, mais exercícios, desenvolvimento dos nossos músculos, próteses, membros biônicos. A saúde deverá acompanhar essa nova idade, mas também poderiam surgir novas doenças. Cuidados de longa duração poderiam ser um grande problema. Eu não penso em doenças crônicas de órgãos localizados e específicos, pois estes seriam substituídos por similares, seja em laboratórios ou até impressos em máquinas específicas de órgãos, ou ajustados por nanorobôs, ajustados mesmos, corrigidos,
Manutenção tal qual uma oficina. E tem gente que afirma que isso já existe. Isso é bom para você? Uma coisa que poderia ser legal para muita gente é a convivência familiar. E talvez não, hein? Alguns seriam inundados com muitos anos adicionais de confrontos, de sabores, mágoas, melindres, relacionamentos complicados. Mais tempo junto, mais tempo para adicionar problemas. Mas não deveria ser mais tempo para ter soluções ou oportunidades? Será que saber que iríamos passar mais tempo no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, não exigiria que tomássemos atitudes mais específicas a fim de solucionar as causas dos problemas? Ou, ao contrário, seriam mais problemas se acumulando, se sobrepondo? Novamente, voltamos aos cuidados de longa duração. Traumas de longa duração. Será que daria para substituir parte do cérebro? É fato que novas tecnologias poderiam surgir, mas parece que os problemas humanos, eles permanecem os mesmos, desde que somos humanos. Mas voltando a falar de família, né, estar disponível mais tempo, ajuda ou atrapalha? Sabendo que a vida seria mais extensa, poderíamos reduzir a solidão de algumas pessoas. Ou o efeito poderia ser o contrário? Tudo isso está sendo muito sombrio até aqui. Vamos tentar ver se a gente olha para um outro ângulo. Quando nós abordamos doenças, dores, nós pensamos em regeneração, recuperação. A medicina regenerativa é uma área de pesquisa que visa reparar ou regenerar tecidos, órgãos danificados. Com essa tecnologia evoluindo, ela poderia ajudar as pessoas a viver mais tempo, ter mais saúde, mais qualidade. Por que não? A terapia genética é uma área de pesquisa que visa corrigir defeitos genéticos que contribuem para doenças, envelhecimento precoce. Com essa tecnologia dando certo, ela também poderia contribuir para uma longevidade saudável e muito menos doenças. A inteligência artificial pode e deverá ser usada para desenvolver novos tratamentos, diagnósticos médicos, trabalhar como apoio. A inteligência artificial seria usada para automatizar tarefas, liberar tempo para que as pessoas se concentrem em outras atividades. Inclusive, o lazer melhorou um pouco, né? Mas perceba um detalhe: nós transitamos com esses exemplos somente pelo nosso mundo físico, nosso mundo material. E a espiritualidade. Muitos de nós acreditam em vida após a morte física. Muitos acreditam que a vida espiritual ela é duradoura. A vida continua, não é como a gente diz? Pois então, pelo meu raciocínio, infinita a vida não é. Se começarmos em algum lugar e fomos criados a partir de um dado momento, já por isso só não somos infinitos. Pode não ter fim, ser eterno, porque tem um começo. Nós não conhecemos o tempo de vida dos espíritos também. Nós apenas conjeturamos aí o tempo que os espíritos transitam pela vida ou pelo mundo imaterial. Já ouvimos que alguns espíritos estão lá por milênios, alguns vários milênios. Para a nossa compreensão, isso já é algo complicado, é expressivo. Aqui nós estamos a falar de espíritos que encarnam e transitam por orbes diversos, planetas diferentes, tomando sempre formas alternativas. Portanto, muitos de nós acreditam que o espírito não morre, ele evolui. Como tem na literatura dizendo, do átomo ao arcanjo. Nós também ouvimos aí de batalhas entre a luz, entre as sombras, mas já observaram que ninguém morre de fato? Alguns voltam ao ovoide, alguns voltam a serem ovoides, ou seja, eles retornam àquilo que chamamos de início da criação.
Outros tantos são capturados, passam por tempos de provação, de sofrimento e voltam a evoluir. Isso diz alguma coisa para vocês? Quando a luz se faz presente, é porque o conhecimento chegou. É quando o entendimento acontece. Quantos anos nós precisamos para isso? Milênios? Quantas encarnações? Milhares? Quantos planetas precisamos para chegar a este ponto, a esse entendimento? Alguns de nós conseguem atingir esse entendimento. Nós tivemos exemplos através de alguns avatares ao longo deste nosso tempo. São necessários vários anos? Sim. Mas eles conseguiram, nesse tamanho de vida que nós temos, nesses 80 anos aproximadamente, ter mais tempo disponível mudaria em que os parâmetros na busca da luz? Ela pode acontecer num átimo, naquele momento em que acontece, no exato momento em que desligamos o tempo. É nessa fração que tudo se resume. Eu estou convencido de que não precisamos de 200 anos para viver. Se vivermos de forma plena, entendendo o que nós fazemos durante a nossa jornada. Viver tempos tão extensos, em minha humilde opinião, é apenas um apego à vida material, às situações inacabadas, aos projetos não realizados. Pode ser um prazer ter tempo para fazer as coisas, tempo para viajar, tempo para amar. Mas o tempo, ele é o mesmo para procrastinar, para adiar e para não fazer. O que fica é aquilo que nós fazemos, com ou sem tempo. Eu agradeço a sua atenção e reforço para você não esquecer do like. Ao se inscrever no canal, ative as notificações e você vai receber avisos da própria ferramenta do YouTube aí quando houver algum conteúdo novo. Envie os seus comentários, sugestões, ideias, nós do lado de cá agradecemos. Se tiver algum tempo, também pode visitar os nossos outros conteúdos, a nossa página lá no Facebook e o nosso perfil no Instagram, o nosso Momento Reiki, sempre às terças-feiras. 18h30, normalmente, horário do Brasil, e 22h30, horário de Portugal. Mas olha lá, hein? A partir daqui 2 semanas, Portugal muda de horário. Então, ele deverá ser em torno de 21h30. Ok? Nosso Momento Reiki, eu aguardo você por lá também. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui para assistirem esse conteúdo e faço um convite para a gente estar aqui novamente no próximo material. Aguardo a sugestão de vocês, hein?